Portanto, esta sessão de hoje vai ser sobre negociação, mas negociação mais do ponto de vista do preço. Nós percebermos como é que nós conseguimos dar a volta através do preço, aplicar diferentes estratégias e percebermos que dentro daquelas variáveis todas que nós já falámos antes, storytelling, branding, oferta, o preço consegue ser uma coisa bem mais complexa do que aparenta ser. Inclusive, eu já tive clientes que me dizem: eu vou precificar isto porque pá, parece-me um número fixe. E eu, a primeira coisa que pensei quando pensei nesta formação de funis foi: epá, eu vou ter que falar do preço, porque o preço pode ser meio caminho andado para não haver uma venda. E depois de nós olharmos aqui para o preço, eu vou apresentar como é que toda a estrutura acontece dentro de um funil. Portanto, hoje já vamos falar de um funis, desde os anúncios à lead, e como é que nós podemos olhar para o custo desses investimentos do ponto de vista de, ok, isto é caro ou é barato? Mas para eu falar sobre isso, temos que falar de preço antes. Portanto, hoje vai ser maioritariamente preço e estratégias psicológicas. E como eu estava a dizer, nós hoje vamos passar aqui pelos cinco tópicos: precificação, estratégias psicológicas, aplicação do pricing na escada de valor, embora nós já tínhamos falado da escada de valor na sessão anterior, como é que nós validamos a oferta e os lead magnets. Portanto, nos lead magnets nós já vamos começar a falar de a pessoa entra aqui e que valor é que esta pessoa vale para o negócio. Fazendo aqui um recapitular, na sessão passada falámos de. Ok. Nas sessões passadas falámos sobre produto high ticket, produto base, produto de entrada e, e falámos também do lead magnet e dos produtos de recorrência. Hoje vamos juntar estes produtos e vamos falar sobre preço e como é que o preço pode oscilar entre eles e como é que o preço pode ajudar-nos a posicionar os nossos produtos. Portanto, uma coisa que para mim é muito clara: nós, quando precificamos muito baixo, podemos estar a perder dinheiro. Alex, Podemos. diz-me só uma coisa. Força, força. É suposto estares a partilhar o ecrã ou não? É que neste momento não estamos a ver nada no ecrã. Então, fizeste aqui uma boa observação. Já consegues Ok, ver? ok. Isso, agora já está. Ok. Então pronto, acho que podemos mesmo começar mesmo a partilha daqui, porque há ali dois slides que eu falei que vou voltar a mostrá-los. Portanto, acho que não tem stress começarmos a partir daqui. E é como eu costumo dizer, que é a partir do momento em que nós apresentamos como o preço mais barato, nós podemos estar a perder duas coisas. Primeiro, podemos estar a patinar em seco e não ganhar dinheiro, estar ali a trocar o custo por hora, o custo de produção pelo dinheiro faturado, né? Fazer ali uma troca 50-50. Mas aquilo que eu quero focar mais hoje é que nós podemos estar a perder dinheiro a médio e longo prazo. Porquê? Porque a partir do momento em que levas com a etiqueta de pá, mas ele tem o preço mais barato, dificilmente vais conseguir vender qualquer coisa muito mais caro. Então tu já crias uma percepção do teu cliente ou do teu potencial cliente ali naquela faixa do acessível. É um bocadinho como a Shein. Shein, Temu, essas lojas que vendem barato, agora com as tarifas, e eu já comecei a receber artigos de que estas lojas iam começar a vender muito mais caro. Durante algum tempo as pessoas ainda vão ficar com aquela sensação de que, epá, mas a qualidade era a mesma, a qualidade não era assim tanta, mas eles estão a vender três vezes mais caro e eles podem estar a acabar por perder aqui muita cota de mercado. Por outro lado, um preço muito alto também pode estar a afastar clientes. Este é o mais evidente, porque o preço acaba por filtrar aqui muitos clientes, mas
eu diria que se tivesse que perder, perdia por o preço ser muito alto e não por o preço ser muito baixo. E acho que aqui estamos de acordo, não estamos, José? Acho que temos aqui a Cristina, mulher do Senhor António. Exato, exato. Eu Eu reconheci concordo. pelo nome. Prazer. Prazer. Não sei se me está a ouvir. Consigo ouvir muito bem, consigo ouvir muito Ok, bem. certo, certo. Ok. Prazer, Alex. Eu já o tinha visto, efetivamente, Ah, já muitas vezes vou à sala e vejo boa. as vossas formações. Hoje temos a presença. Muito bem. Maravilha. Esta parte interessa-me, negociação, porque eu estou muitas vezes na parte da recepção. Boa. Aqui eu posso dizer que já trabalhei com pessoas ligadas à recepção, parte comercial e parte da assistência, mais aqui no ramo do nicho da saúde, e quando começam a perceber esta questão dos preços e como é que nós podemos, pá, ajustar certas coisas, já começam até a vender de outra forma. Portanto, acho que hoje vai ser aqui muito bom, até mesmo para, não só para pensar em coisas novas, como para poder depois aplicar também. Nós estamos com um problema porque as pessoas, nós fazemos várias campanhas de 50% pelo aniversário, pelo nosso, pela cliente, e as pessoas já se habituaram aos 50%. E isto está-se a tornar um bocadinho complicado, porque acham que já é o preço normal, não é? E Entendi, estamos a tentar cortar de alguma forma essa questão dos descontos muito altos. Vamos ver se entendi. conseguimos. Pois é isso. Pois é, isto acaba por ser um bocadinho. Acaba por ser um bocadinho aquilo que eu lhe chamo o trabalhar o comportamento de quem compra, né? Se nós habituarmos as pessoas a um preço muito alto, às tantas o alto torna-se o normal, né? E É, elas habituam-se a, epá, eu pago porque sempre foi caro, é valioso e eu pago. Quando habituamos a muita promoção, das duas uma, ou cria-se uma versão aparentemente mais valiosa e dá-se um desconto menor e começa-se a desaparecer os 50% e mostra-se 25%, mas no final das contas ganhamos o mesmo, ganhamos o que era suposto, né? E imagine, posso tratar por tu, acho que facilita aqui a pode, comunicação. pode, Ima- pode. Imagina, Cristina, imagina que estás a vender uma consulta por 100 euros, certo? Sim, sim. E fazes a promoção dos 50% e aquilo corta para os 50, né? 50 € à consulta no dia de aniversário. Porreiro, é um bom preço. Mas as pessoas começam-se a habituar a pagar sempre 50. E o que é que acontece? Isso vai obrigar a empresa a baixar o preço dos 100 para os 50 e é aquilo que eu lhe chamo a pressão do mercado. O mercado habituou-se a ter aquele preço e dificilmente vai pagar o preço normal, né? Os 100. O que é que nós fazemos numa situação idêntica? Antes de passarmos para a parte do conteúdo. Nós o que fazemos, e eu falo disto lá à frente, que é nós adicionamos bónus e fazemos com que esta consulta que vale 100 euros passe a valer 160. Para quê? Para que mesmo que a promoção seja 50%, elas vão estar a pagar quase o preço real. E se calhar Uhum. este bónus não é um bónus que vale 60 euros. E pode ir por Ok, aí, pode ir assim dentro desta temática. E eu aqui tenho algumas coisas que depois posso ir acrescentando aqui a esta parte da oferta. E se quiser, depois no final nós podemos debater aqui várias ideias em relação à oferta e como é que nós podemos desconstruir isto. ok, ok. Certo. José, estavas a falar? Não, estava só a dizer que concordo plenamente com o que estavas a dizer, porque a precificação foi um debate inicial que tivemos e daí aparecer, por exemplo, não sei se neste que tens estado a acompanhar aparece, não, neste já não aparece isso, mas aparecia que o valor do e-book era X, mas que durante um período limitado estaria aí, ok? E portanto, e essa situação faz com que, se depois tirares esse valor, vai haver, lá está, o que a Cristina se estava a queixar, as pessoas habituaram-se àquele valor e depois têm dificuldades em pagar o valor que nós pretendemos. Boa.
vamos passar aqui para a parte do preço. Então, nem muito caro, nem muito barato, nós vamos ter que pensar num preço que seja estratégico relativamente à fase do consumidor, relativamente à fase do que aquilo que significa para o negócio, né? Se é um produto com muita aderência e que faz com que elas consumam o segundo, faz sentido nós baixarmos aqui. É um bocadinho como, por exemplo, o Continente faz, que é baixa, por exemplo, ali em épocas de futebol, baixa o preço da cerveja e aumenta o amendoim. Porque a pessoa à partida vai comprar cerveja e compra o amendoim por arrasto e compensa ali os preços. Este é um exemplo, nem sei se é bem real, mas funciona assim, que é, eles pegam num produto que tem muita aderência numa determinada fase do ano, baixam-lhe um bocadinho o preço ao custo, né? Ao custo da produção e da compra daquele produto e depois aumentam o preço daquilo que são as vendas cruzadas. Para quê? Eles aqui não têm lucro nenhum, mas já sabem que quem compra isto compra mais 5 coisas. Mas vão comprar 5 coisas com uma margem um bocadinho acima. E isso faz com que as pessoas, epá, vou comprar cerveja, agora tem ali aquele pack. E depois levam tudo uma vez e nelas sonham que aquilo foi alterado. Hum, então é um bocadinho sobre isto que nós vamos falar hoje, destes métodos de precificação. E eu gosto de falar destes três porque acabo por tocar naquilo que são os produtos que são vendidos pelo mundo, não é? O produto físico, o produto digital e aquilo que hoje em dia nós falamos muito, que é o infoproduto. Três formas de nós precificarmos. Precificarmos sobre o custo, precificarmos sobre o mercado e precificarmos sobre o valor percebido. Eu, pessoalmente, e como trabalho marketing e toda esta parte do storytelling, eu adoro trabalhar sobre o valor percebido. E vocês já vão perceber porquê. Eu não gosto muito de trabalhar sobre o custo, porque o custo tem uma coisa que é, nós, ao trabalharmos o preço de custo, vai ser muito difícil nós aumentarmos preços. Lá está, porque é por esta questão. Nós, ao olharmos para o nosso cálculo base, vai ser difícil nós começarmos a vender aquele determinado produto a 5 euros, 10 euros, 15 euros, e isso pode estar a castrar um bocadinho o crescimento do negócio, principalmente negócios que são muito nichados, que vendem só para aquela área. Aqui o mercado, este precificar com base no mercado, já faz lembrar um bocadinho as pessoas que às vezes chegam ao pé de mim, mas é pá, mas aquele vende àquele preço. É pá, mas aquele concorrente tem aquele preço. Mas nós vamos conseguir perceber aqui, através desta precificação de mercado, quando é que nós podemos seguir o concorrente e quando é que nós não podemos seguir o concorrente. Então, este é o cálculo base do negócio, né? Quero vender qualquer coisa, não sei que preço é que é de meter. Então a primeira coisa a ver é quanto é que tu gastas para produzir isto. Epá, eu gasto 10 euros para produzir esta t-shirt e quero ter uma margem em cima. Ok. Isto funciona muito bem para produtos físicos, o cálculo é relativamente simples e nós acabamos por, de certa forma, controlar aquilo que são os nossos custos fixos. Nós vamos saber à partida que ao final do mês e sempre que fizermos restock, nós vamos gastar 1000, 2000, 3000 de forma consistente. Depois, como é que nós passamos de gastar este dinheiro com o custo de produção para vender mais caro? Essa já é a parte que eu gosto, que é transformar as coisas e fazê-las valer muito mais. Portanto, aqui para o custo de produção, cálculo simples. Se o custo do curso online, se o custo de criar o curso online é 50 euros, o objetivo é ter 200 de margem, nós vamos vender a 150 euros. E estes cálculos são fáceis de fazer, principalmente quando nós fazemos outsourcing de recursos. Vou a uma plataforma, procuro um freelancer, epá, faz-me aí um mini curso ou faz-me umas apresentações para um mini curso, tenho até 50 euros para fazeres isto. E há a malta que pega, faz-te o curso e tu vendes com a tua imagem ou com o teu branding, que fazes com que o curso valha mais
e consigas faturar um bocadinho mais sobre isto. Portanto, este é a base de qualquer precificação. Precificar sobre o mercado. Acontece muito. Epá, eu tenho um centro de tratamentos e vendo os meus tratamentos a X. Porquê que vendes a X? Ah, porque o outro aqui da zona vende a X, este vende a X, portanto, à partida, este é o preço de mercado. Só que o que às vezes as pessoas não, ou não veem, ou não querem ver, ou não sabem ver, é que para o mesmo preço, diferentes negócios estão a ganhar mais ou menos dinheiro. Por exemplo, ainda há pouco tempo falei com uma pessoa que tem uma clínica de nutrição. E a primeira coisa que a pessoa me disse é: pá, estou com dificuldades em escalar o negócio porque preciso de recursos humanos. E eu comecei a fazer perguntas. É pá, pois, nós estamos sempre com a agenda cheia, hum, temos as 5 nutricionistas ocupadas, estamos sempre com a agenda cheia, mas nós queremos faturar mais, senão estamos sempre no limiar. E depois eu comecei a ver e perguntei sobre o preço, perguntei sobre o posicionamento, sobre qual é que era o diferencial. Ele não me conseguiu dizer que havia assim uma diferença abismal para os outros. E a primeira coisa que eu lhe disse foi: epá, mas se tu tens este custo de produção, das duas uma, ou metes uma nutricionista a trabalhar mais e dás-lhe um bónus dentro do mínimo, dentro do satisfatório, né? Não é para entrar em modo overwork. Mas tentas, de certa forma, renegociar com a tua equipa para, se vocês conseguirem acarretar mais 10 clientes, têm um bónus sobre esta venda. E desta forma conseguem fazer com que aquela produção produza mais e consigam absorver mais faturação. E a pessoa no final disse-me: epá, nunca tinha pensado nisto. E agora eu queria perceber se depois de eu vos ter explicado uma coisa assim deste género, se também faz sentido para vocês, que é, vocês têm uma linha de produção, o tempo está contado, não há mais do que 24 horas. O produto é sempre o mesmo. Como é que vocês faziam para o preço, para conseguirem faturar mais com a mesma equipa e com o mesmo serviço? Faz sentido isto para vocês? Faz, faz. Faz sentido, faz. Isto é o que Eu costumam não- fazer muito no Essa não é a minha comercial. área, por isso eu vou-me abster. Então, José, deixa-me trazer-te aqui um exemplo que é por isso que eu não trabalho o custo por hora. Eu já trabalhei custo por hora numa fase inicial porque era fácil calcular, não é? Mas até o ponto de eu começar a perceber que quanto melhor tu és, mais eficiente, mais produtivo, mais o custo hora te capa o negócio. E vou-te dizer o seguinte: eu há tempo estava a trabalhar com. Na altura fazia logos, né? Logos, a parte do branding e não sei o quê. Mas eu sempre fui muito obcecado com produtividade. Então, claramente que 2 ou 3 horas do meu trabalho, se calhar valiam muito mais do que 10 horas de alguém que fazia interrupções para ir ao telemóvel, para ir comer e o contador mantinha-se a contar, né? Então, pronto, vamos partir do princípio que eu levava 3 horas para fazer um logotipo. E, e eu precificava cada hora 50 euros. Então, pronto, um logotipo são 50 euros. O que é que acontece? Acontece que se eu encher a minha agenda àquele preço hora, eu vou estar sempre a vender as minhas 8 horas de trabalho a 50 euros e vou ter um teto máximo, né? Se eu quiser receber mais clientes e faturar mais, eu vou ter que meter alguém a trabalhar comigo. Mas, eventualmente, a pessoa podia ser mais barata, podia ser 25, 30 euros, mas ia demorar muito mais tempo. Isto fazia com que, embora o meu preço estivesse bom para aquilo que eu queria, embora eu fosse o máximo produtivo possível, o custo por hora acabava por me deixar a estabilidade do meu negócio. Epá, se eu contratar alguém, se demorar mais tempo, estou a perder dinheiro. Se eu contratar alguém ao mesmo nível do que eu, tenho zero lucro. O que é que eu faço aqui? Então, aqui o custo hora é bom numa fase inicial, mas a partir do momento em que tu tens resultados e tens transformação e tens um valor percebido maior,
tu tens que obrigatoriamente aumentar preços. Porquê? Porque se entrares numa onda de recomendações, tu vais ser recomendado como a pessoa dos 50 euros a hora. E essa imagem fica, essa percepção fica, quando tu passas para 100, já não vão perceber porque é que agora vales 100. A menos que tu depois vendas muito bem, né? Através de uma boa narrativa, de um storytelling. E é isso que é depois a trabalhar o valor percebido. Já tinhas pensado nisto, José? Não sei se tu já trabalhaste sobre estes moldes de preço por hora. É uma coisa muito comum para quem trabalha softwares e redes. Sim, mas não dessa forma, não pensei, não. Não tinha pensado dessa forma. Enquanto freelancer, é uma coisa que até se faz bem. Epá, quero ganhar X ao mês. Vou dividir isto por, sei lá, 100 horas de trabalho no mês. Dá-me 30, 40 euros a hora. Pá, porreiro. Mas a partir do momento em que ambicionas mais, o custo por hora já está-te a limitar. E falando aqui em mercado e trazer aqui um bocadinho trazendo aqui um bocadinho esta visão de que nós podemos olhar para o mercado de várias formas. Podemos aplicar uma estratégia de paridade que é, olha, o meu concorrente faz assim, eu vou vender igual, porque à partida o consumidor é idêntico e vai ter pouca fricção, né? É pá, uma consulta a 50, outra a 55, mal ou menos, está mais ou menos o mesmo preço. Podemos aplicar uma estratégia de infiltração que é baixar o preço ao máximo, em vez de vender a 50, vender a 35 e atrair muitos clientes rapidamente. Depois, claro, corremos o risco de, epá, mas estes sempre foram os mais baratos, agora são mais caros. Pode haver aqui ou pode ser necessário nós trabalharmos este aumento de preço, ou nós podemos ir para o mais premium, termos aqui um preço premium, mas nós percebermos que, epá, este preço é isto porque A, B, C, D e E. E tendo em conta que este preço de mercado, nós podemos, imaginem, eu posso precificar uma mentoria, um serviço qualquer ao mesmo preço que um que faz lá nos Estados Unidos e dizer, epá, então, mas o meu mercado é este. Eu estou em Portugal, faço exatamente a mesma coisa que aquele dos Estados Unidos. Porquê que o dos Estados Unidos cobra 4 vezes mais do que eu? Se é o mesmo serviço, então vou começar a cobrar 4 vezes mais. Esse é o meu preço premium. Epá, e se tiver que argumentar, vou dizer que o meu serviço tem A, B, C, D, E, F. E este é o cuidado que depois nós temos que ter. Isto, agora aqui para a Cristina, pegando no exemplo que falei ainda há pouco, que é depois de aumentar o preço, vamos precisar de justificá-lo, entre aspas, né? Vamos precisar de explicar à pessoa que o preço que ela está a pagar, aqui nesta linha, agora vale mais. A consulta vale mais. Já não é 100, é 160. Porquê? Porque vale mais. Tem este bónus e pode ter este Y Z. Ok? Ok? Portanto, olhar aqui, o mercado é bom para nós termos mais ou menos uma ideia, para podermos balizar. Sendo que valor percebido, não há nada como trabalhar o valor percebido. Em nichos como a saúde, em serviços de negócio para negócio, nós, quando trabalhamos bem o valor percebido, conseguimos cobrar preços mais apelativos para o negócio, trazer mais dinheiro a entrar para o negócio, sem que o nosso preço de produção duplique ou triplique. Então, o que é esta coisa do valor percebido? Possivelmente, um Xiaomi e um iPhone devem custar, para ser produzidos, deve ser mais ou menos a mesma. Devem custar mais ou menos o mesmo. Vem tudo dos mesmos sítios, Chinas, Taiwanes, desses países com essa mão de obra. No entanto, a Apple vende muito mais caro que a Xiaomi. Sendo que a Xiaomi, não sei se o José conhece, a Cristina conhece estas marcas? Conheço pouco. Conheço Ok, pouco. então pronto. Traduzindo para miúdos, temos o iPhone, que é um telemóvel que é muito conhecido pelo status, muito conhecido pelo ecossistema por ser Chanan, e temos o Xiaomi,
que é um telemóvel que é conhecido na Ásia por ser o novo iPhone, ok? Portanto, Ok. um, o custo de produção é barato, mas tem um preço justo, justo do ponto de vista de custo de produção, e temos um iPhone que ele não tem vergonha na cara de vender duas vezes mais o preço de custo, né? Porquê? Eles vendem este preço porque podem, porque trabalham bem esta coisa do valor percebido. Então imaginem, isto é tão simples como trabalhar valor percebido é como eu vender um curso a alguém que vai passar a fazer 5.000 euros ao mês, mas ele só me vai pagar a mim uma vez 2.000. Ou seja, fazendo as contas, tu investes 2.000 em mim e eu faço-te ganhar 5.000 euros ao mês, sendo que depois ao ano isto vai dar em volta dos 60.000 ao ano. A pessoa, quando olhar para o preço, vai pensar: epá, tens aqui uma boa proposta. Eu aposto 2.000 em ti, tu fazes-me ganhar 60.000, temos negócio fechado. E eu tanto posso vender a 2.000, como posso vender a 3.000, como posso vender a 4.000, porque a percepção do retorno é muito maior. A pessoa sabe que vai pagar muito pouco para aquilo que vai receber. Isto deve ser o mote principalmente de quem trabalha em saúde. Porque a saúde tem uma coisa muito boa. Nós conseguimos trabalhar a dor da pessoa ao máximo pormenor. Conseguimos perceber o que é que a pessoa sente, onde é que dói, durante quanto tempo dói. Depois de recolhermos bem este feedback, nós conseguimos perceber que uma dor de costas às vezes vale muito mais do que um pack de 6 consultas, por exemplo. Vale qualitativamente, né? Faz Ok. sentido para vocês? Faz. Para nós faz, sim. Boa. Agora, como é que nós trabalhamos este valor percebido, né? Epá, o Alex diz que o valor, trabalhar valor percebido é que é muito bom. Como é que nós vamos fazer isto? Temos três formas, vá, principais de nós trabalharmos este valor percebido. Através das provas sociais, através das pessoas deixarem o testemunho, postarem nas redes que estão lá na clínica, através da referenciação. Olha, estive nesta clínica e estive muito bem. Através das reviews que elas deixam no Google, que deixam no site, por aí em diante. Tudo o que seja pessoas a falar sobre nós aumenta o valor percebido. Tudo o que sejam casos de estudo também. Imaginem alguém que iniciou a fisioterapia, que estava completamente pá, desestruturado, com dores e não conseguia levar bem os seus dias, e ao final de 6 meses estava a competir numa competição, numa maratona ou numa caminhada da freguesia. Isso é um caso de estudo. Alguém que chegou aqui e que gastou, ao longo de 6 meses, gastou 300 euros, mas que ao final de 6 meses está como novo. E há coisas que muitas das vezes não têm preço, né? Portanto, esta coisa do valor percebido é mais nessa ótica. Depois, temos aqui o bónus exclusivo, que é, eu já não diria que talvez a promoção do aniversário fizesse sentido, mas se calhar, como é o teu aniversário, tu tens direito a um tratamento qualquer, ou uma coisa nova a experimentares. Mesmo que não seja, imaginem o seguinte: a pessoa faz, vou trazer aqui um exemplo que a pessoa faz fisioterapia. Um cliente que faz fisioterapia, pá, que é um cliente recorrente. Ele faz anos, então eu vou-lhe oferecer uma massagem de 15 minutos. Porque à partida quem faz fisioterapia também faz uma massagem de relaxamento, porque está com dores. E a pessoa experimenta a massagem de 15 minutos, gosta e se calhar passa a marcar a fisioterapia e a massagem. E nós, com uma oferta de 15 minutos, que à partida para quem tem uma empresa e tem trabalhadores a tempo inteiro e o custo de produção não vai mudar, tudo depende da hora, nós conseguimos inserir um cliente que vai investir 15 minutos numa demonstração para depois, epá, isto faz sentido para mim, sair muito mais aliviado. Epá, isto feito em conjunto com a fisioterapia traz mais resultados. Ok, então vou começar a agendar os dois. E este bónus exclusivo começou pela exclusividade de fazer anos e tornou-se, se calhar, em mais 30 euros ou mais 40 euros na faturação. Portanto, estes bónus e o estudo do nosso cliente é muito importante para isto, porque nós conseguimos canalizá-los para aquilo que interessa.
E não esquecendo que, independentemente daquilo que nós vendemos, nós somos a cara da venda. E eu uso muito esta frase porquê? Porque o que acontece é que nós, para vendermos premium, de alguma forma vamos ter que criar um ambiente premium. Nós, para vendermos mais barato, de qualquer forma vamos ter que criar este ambiente. Não vai funcionar se eu mantiver um comportamento normal, ou uma entrega normal, ou um serviço ao cliente normal, mas depois cobrar um premium. Não vai casar, a pessoa não vai perceber a percepção. Como ao contrário, que é, eu tenho um produto muito bom, muito trabalhado, tenho figuras públicas a falar sobre o meu produto, mas o meu preço está ao nível do normal. Quer dizer, alguma coisa há de estar ali mal, né? Para quem não conhece. Então, nós temos que, de certa forma, trabalhar aquilo que é posicionar o preço e depois criar aquilo que é o ambiente à volta do preço. E falo deste caso em específico para vos trazer um caso, que é as figuras públicas que hoje em dia e aquilo que existe para os influencers do ponto de vista de influência para comprarem determinada marca ou influência para aderirem a determinado serviço. Eles, como já trabalharam esta percepção ao longo do tempo, alguns dentro do fitness, alguns dentro da parentalidade, alguns dentro de, sei lá, dentro do ramo imobiliário, quando eles apresentam qualquer coisa, as pessoas já sabem que está enquadrado naquilo que é a transformação deles. Isto faz com que essa venda depois surja muito mais fácil. Isto não quer dizer que se eu tiver um ginásio, todos os PTs têm que ter muitos músculos e todas as personal trainers têm que estar sequinhas, sequinhas. Mas devem aproximar-se disso, porque são as referências. Ok? Agora, passando aqui à parte das estratégias psicológicas de precificação. Eu trouxe aqui algumas, umas fazem mais sentido do que outras, mas de certeza que vocês vão conseguir perceber que, epá, eu já vi esta estratégia em algum lado, eu já caí num pensamento destes, ou isto pode ser uma coisa boa para nós testarmos. Portanto, o efeito do dígito esquerdo. Este é o mais comum no marketing digital, é aquilo que é mais utilizado, é uma coisa que já vem do Brasil e já vem estudada, que é este preço de 1,97 parece muito mais barato do que 200 euros só pelo facto da pessoa, quando começa a ler, ver o número um e fica ancorada naquele número um. Tanto poderia acabar em 7 como poderia acabar em 9 como podia acabar em 5. Isto vai fazer o quê? Nós, ao lermos, associamos àquele número um e vai parecer com que, epá, realmente isto parece mais barato do que é. Este é o primeiro efeito. Não sei se já tinham pensado nisto, nesta questão de ancorar o primeiro dígito, ou nunca tinham pensado em algo assim deste género. Ou é ridículo o que eu estou a dizer? Também vale. Não, não, eu sempre fiz isso, sempre fiz isso. Há muitos anos que faço. Boa. Mesmo Uhum. os 19,99 também têm os mesmos efeitos. Já há muito tempo que faço isso. O 2, o preço âncora. Também é muito comum aqui no digital de nós apresentarmos um preço alto, arriscado e depois dizermos por hoje fica a 297. E isto é aquilo que nós chamamos ancoragem de preço. Nós já apresentarmos um preço muito alto, a pessoa fica, epá, será que vale assim tanto? Que preço é este? Isto é muito caro. E depois nós no final apresentamos um, toma, pega lá 297. E a pessoa fica, epá, pronto, não é assim tão mal, deixa lá ver que isto é uma oportunidade para mim. E vou pegar no exemplo que o António deu há 2 sessões atrás, que é aqueles vendedores de feira que pegam nos lençóis e nas almofadas e começam, esta almofada no custo de produção é 500, mas hoje não é nem 500, nem 400, nem 300. E vou entregar-lhe aqui um lençol e nem fica a 200, fica a 50. E às tantas, eles compram aquilo a 5 euros e vendem a 50. Mas eles já ancoraram o preço, o produto nos 500. Então esta é uma boa estratégia para quando nós estamos em campanha.
em coisas especiais, mas eu sei que isto por lei existe uma limitação que é nós não podemos fazer grandes oscilações de preço. Isto acontece muito quando a malta começa a aumentar o preço 5 meses antes do Black Friday para chegar ao Black Friday e dizer: epá, este televisor era 2000, agora é 200. Eu sei que existe uma lei sobre isso, mas hum, nós podemos utilizar este tipo de coisas, por exemplo, em campanhas sem que haja esta adulteração de preços, né? E vai fazer com que as oportunidades apareçam. Depois, esta questão dos parcelados, isto não é bem uma estratégia psicológica, mas eu acabei por colocar aqui, porquê? Porque nós, se tivermos a possibilidade de meter um preço parcelado, aquele grande filtro que é o preço acaba por ser uma coisa que já nem é posta na equação. E acreditem que já vi muitos bons produtos a não serem vendidos porque não havia uma possibilidade de parcelá-los. Efeito unicidade. Isto também é uma coisa que eu tenho visto muito, que é quando nós apresentamos um preço com os zeros, não é? 3.000, 350, 300, esses números assim mais redondinhos, eles têm um efeito. Eles têm um efeito de... É um número que é seguro. É um número que traz algum posicionamento. É um número que é claro. 3.000, 2.000, 1.000. Mas nós quando apresentamos um preço tipo 304, 301, 302, para quem vai comprar, vai ter aquela sensação de, epá, eles conseguiram esmiuçar o preço mesmo até ao mínimo desagradável. Não se deram ao trabalho de fazer, por exemplo, 310. Isto faz com que as pessoas confiem um bocadinho mais e sintam-se um bocadinho mais perto de comprarem, só pelo simples preço. Depois, para quem tem vários planos, para quem tem softwares, para quem tem vários packs, esta é uma estratégia que é muito, muito, muito utilizada e que traz muitos resultados, que é o Good, Better, Best. Nós apresentamos um preço, um típico plano standard, apresentamos o plano do meio e depois apresentamos o último ao dobro do preço. Sendo que o objetivo não é vender o último, o objetivo é vender o do meio. Tanto que as pessoas, quando chegam a estas tabelas de preços com o preço 1, 2 e 3, elas vão olhar para o preço do meio logo e vão tentar perceber se o meio traz as vantagens do primeiro, que é o preço baixo, e se traz as vantagens do mais alto, que são tudo o que está incluído. E nós, para fazer com que esta estratégia funcione ainda mais, normalmente, dentro da tabela de preços, o preço do meio tem algo como mais vendido, mais popular, mais aceito pelo público, recomendado. Porquê? Porque eles estão a dar claros sinais que querem que a gente compre aquele preço. Isto funciona muito bem. Já se faz isto há muito, muito tempo. Preço dinâmico. Este não é propriamente uma estratégia psicológica, porque nós não estamos a tentar influenciar a decisão de compra, mas nós estamos a tentar perceber como é que aquele produto pode ser percebido se tiver preços diferentes. Imaginem que vocês vão comprar um computador. Vão comprar um computador e a loja utiliza este método de fazer o teste AB, portanto, existe pessoas que vão levar com um preço de 1.500 e vão haver pessoas que vão levar um preço de 1.347. Mas a partir deste computador é bom, tem boas características, é bom para os trabalhos, por aí fora. E vocês até podem perceber que 100 pessoas viram o preço mais baixo e 100 pessoas viram o preço mais caro e ainda assim o preço mais caro foi o que vendeu mais. Isto significa o quê? Que o facto de ser mais caro traz mais sensação de valor percebido, significa que vale mais. Então nem, não vale a pena tentar vender mais barato. Vende mesmo 1.500, 1.400. Isto é um teste que pode ser feito
para nós percebermos até que ponto é que o preço influencia e que cria esta percepção. Já tinham ouvido falar sobre isto, desta questão do preço dinâmico? Já, já, já. Vamos lá. Boa. Depois, esta questão da garantia incondicional. Embora por lei nós tenhamos que dizer que tem 14 dias ou 15 dias, ou o que é, mas convém nós deixarmos sempre por escrito, porque há pessoas que nem sabem da lei, mas que vão ter esta sensação de, ok, pelo menos eu tenho uma garantia. Caso eu goste, caso eu não goste, eu vou ter sempre como ver o meu dinheiro de volta. E mais uma vez, isto também pode ser testado entre apresentar uma garantia de 14 dias com reembolso sem qualquer justificação, ou, por exemplo, apresentar esta garantia para, se tu não estiveres satisfeito, para teres o retorno do dinheiro. Valor antes do preço. Certamente vocês já viram aquelas páginas longas onde dizem este é o programa, ou este é o serviço, ou este é não sei quê, que tem a vantagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e só lá no final é que aparece o preço. É esta estratégia que eles estão a querer aplicar, que é eles vão fazer com que o valor pareça muito maior, para depois no final apresentarem um preço que já é condicionado por esta apresentação toda, né? Então isto é aquela estratégia de valor antes do preço, onde nós apresentamos primeiro a transformação e depois apresentamos o preço. Aqui nós também estamos a utilizar um bocadinho aquele efeito âncora que é nós estamos a criar referências na pessoa de isto é bom, isto é exclusivo, vais ter esta transformação e não sei quê, tarará, 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 e ela fica com aquelas referências e eventualmente começa a pensar como é que vai ser o futuro dela, para nós depois apresentarmos um preço e a pessoa olhar para o preço e pensar, epá, mas isto nem é tão caro para aquilo que eu vou receber. E é isto que está a ser trabalhado com esta estratégia. Portanto, e agora? Portanto, temos a oferta, temos estratégias, o que é que nós fazemos agora? Agora vamos passar aqui para a tabela para percebermos em que partes é que nós temos que ter um preço premium, em que partes é que temos que ter uma ancoragem, as promoções e a recorrência. Portanto, como eu tinha dito na tabela de preços, aquele preço premium acaba por posicionar aquele serviço, aquele pacote, aquele produto como algo exclusivo. Tem um preço muito mais caro, não vai haver tantas vendas assim, mas é um produto que, se for vendido, vai maximizar lucros. Porquê? Porque possivelmente até tem o mesmo custo de produção daquele produto base, do típico recomendado. E este preço premium é muito utilizado nos iTickets e nos produtos de alto valor, porque à partida o que nós trabalhamos foi a percepção e a pessoa pensa, epá, se isto é caro é porque é muito bom. E a pessoa já fica a pensar que, epá, se eu gastar, vou ter este resultado ou vou ter este retorno na minha vida. Então, este preço premium é utilizado para coisas que, à partida, nós não vamos querer vender em tanto volume. E, por norma, é um produto ou um serviço que nós não temos assim espelhado no nosso site. É daquelas coisas que é quase o segredo de. É quase o serviço secreto, onde a pessoa só é apresentada a este preço se cumprir determinados requisitos. A ancoragem de preço. Este preço, esta estratégia, deve ser utilizada naquilo que é o produto que nós mais queremos vender. Portanto, ajuda-nos a tornar o preço mais atraente, ajuda a aumentar as conversões e ajuda-nos, principalmente quando nós temos muitos produtos ou muitos serviços, nós conseguimos meio que condicionar aqui a decisão. Depois, as promoções estratégicas. O principal objetivo da promoção estratégica é atrair novos compradores. Então, pegando aqui no caso dos descontos de aniversário, o que acontece é que é uma boa prática, é um bom incentivo, ajuda as pessoas a estarem mais perto, mas esse desconto não deverá ser utilizado muitas vezes pela mesma pessoa. Porquê? Porque depois vai se manter nesse registro. Nós, quando fazemos promoções, as promoções devem ser limitadas a um uso
ou devem ser limitadas àquela altura do ano. Não podem ser acumulativas, porque senão a pessoa vai pensar: epá, isto vai haver sempre desconto no Black Friday, e chega ao Black Friday, compro para o ano inteiro e então estou sempre a comprar em preço de saldos. Isso não deve ser norma, porque o objetivo dessas promoções é trazer pessoas novas, é gerar urgência e incentivar a compras. Isso pode ser utilizado, como eu disse, num Black Friday, ou como pode ser, por exemplo, para pessoas que abandonaram o carrinho, que à partida já não voltam e nós apresentamos um desconto de 10%. Só que este desconto de 10% não pode ser em todos os carrinhos abandonados. Senão a pessoa vai chegar lá, abandona o carrinho, sabe que vai receber um e-mail e vai comprar sempre com 10% de desconto. Isto não pode ser. Depois, os preços mais baixos, mas que geram recorrência, devem ser utilizados para pessoas que já compram. Então imaginem, ao invés de oferecer um desconto para um cliente que vem cá muitas vezes, eu se calhar vou-lhe oferecer um plano de recorrência. Ele vai pagar X todos os meses ou X anual e tem direito a B, C, consultas, serviços, bónus. Isto faz com que a pessoa se mantenha mais tempo por perto e que vá pagando ao mês ou ao ano. Já tinham pensado nisto? Nós, nós na informática isso faz muito, vender pacotes de horas, vender que são mais baratos do que pagar a hora avulso, por exemplo, ou então ter uma mensalidade fixa que vai dar direito a mais utilização do que se fosse pago avulso, lá está. Portanto, isto eu reconheço esse método. Boa. Sim, aqui estes pacotes é muito utilizado na parte de quem faz software, informática. É daí de onde eu conheço mais esta parte dos pacotes. E normalmente é sempre se pagares mais horas, se pagares um pacote fixo de horas, nós conseguimos deduzir X, não é? Porque é previsível. Exato. Portanto, visualmente é isto que eu estava a falar, que é nós temos o nosso produto base que vamos compará-los a outros preços, a produtos do mercado, a coisas que já existem, para fazer com que o produto pareça ainda melhor. Num high ticket, nós vamos posicionar o preço lá em cima, porque à partida quem comprar já vai trazer muito lucro. E aquilo que nós chamamos-lhe os produtos de entrada são aqueles que vêm com estas promoções estratégicas, porque nós, à partida, podemos não ganhar dinheiro com aquele produto, mas nós já sabemos que aquele produto de entrada vai levar a pessoa ao nosso produto base. E é por isso é que, normalmente, nestes produtos de entrada, existem fase do ano onde nós estamos a perder dinheiro propositadamente. Para quê? Porque à partida nós podemos estar a perder dinheiro naquela fase do ano, mas nós já sabemos que à partida 70% ou 80% das pessoas faz esta compra e depois faz a compra a seguir e nós conseguimos na segunda venda otimizar aquilo que foram os custos da aquisição daquele cliente. Depois, lá no cantinho, tem o lead magnet, porque eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Entretanto, a recorrência é aquilo que nós fazemos as pessoas manterem-se por perto, a continuar a alimentar o negócio e nós, de certa forma, a contribuir positivamente para a vida desse cliente, que nós queremos que ele se mantenha durante muito tempo, não é? Portanto, temos oferta, temos preço, só precisamos de validar e testá-la. E eu vou trazer aqui alguns métodos para nós validarmos a nossa oferta. O que é que acontece? Acontece muito, eu tenho visto ao longo destes 5, 6 anos, que é, tenho uma ideia, vou produzir, vou vender, não vendi, frustração do caraças, perdi um tempo sem saber para onde é que me havia de virar. Ah, deixa-me tentar outra vez. Tenho esta ideia, vou produzir, vou meter no mercado. Epá, não vendi. Às tantas, gastei recursos, estou sem recursos, falência. Isto é muito comum, principalmente nas startups de tecnologia. O que elas não sabem, ou podem não ter visto ou não quiseram saber, é que nós podemos ter estas 5 estratégias para diminuir os riscos
do desenvolvimento de um produto. Imaginem, trazendo aqui um caso prático. Eu só lancei esta formação porque todas as pessoas que trabalham comigo tinham problemas de aquisição de clientes. Todas. E eu, epá, se isto é um problema que é muito comum, então vou ter que desenvolver alguma coisa, hum, que possa chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. Então desenvolvi esta formação. Mas eu tive aquela pesquisa direta de público-alvo, tive aquilo que nós chamamos de validação inicial. Para além da validação inicial, nós podemos ter um teste de venda simples, podemos ter uma pré-venda, podemos ter campanhas de tráfego e podemos ter um teste de beta, com pessoas a testar o nosso produto. Então, validação inicial. A validação inicial só testa o interesse das pessoas, não testa a compra efetiva. E eu vou já deixar aqui uma grande ressalva a esta validação. Há quem ache que a validação inicial é perguntar aos amigos se é boa ideia desenvolver X produto ou X serviço. É claro que os nossos amigos vão dizer: epá, parece-me bem, parece uma ideia muito fixe, acho que isso tem pernas para andar. Mas isto é uma validação que não é o nosso público-alvo, porque se nós formos meter a página de vendas em frente ao nosso amigo, ele não vai comprar. Então, esta validação inicial tem que ser feita àquilo que são os nossos potenciais compradores ou a pessoas que procuram a resposta a este problema. Como é que nós podemos fazer isto? Abrir o Instagram, fazer perguntas, fazer sondagens para percebermos se a nossa audiência tem aquela dor ou se quer comprar a solução. Podemos também utilizar estes sites Quora e Reddit, que são fóruns, Facebook Groups e o ChatGPT para nós perguntarmos sobre qual é que é a tendência do mercado, se existem pessoas a perguntar por isto, se existe alguém que tenha feito uma solução idêntica, para nós percebermos se há quem venda e se houver quem venda, então há mercado para nós. Teste de venda simples. Pronto, já passamos esta fase inicial, já percebemos que à partida temos potencial, não temos números, não temos nada, temos uma hipótese, então nós devemos passar para o teste de venda simples. E tanto pode ser uma venda efetiva, como pode ser um formulário de interesse. Enquanto houver pessoas que digam, epá, a ideia é muito boa, mas até dizerem que a ideia é boa, a deixar o contacto ainda vai uma diferença. Então, este teste é feito com uma landing page simples, onde nós explicamos a oferta e lá no fundo ou fazemos a venda ou recolhemos o contacto. E à partida nós vamos conseguir medir aquilo que é o potencial de fogo da nossa oferta. Portanto, de forma simples e para terem aqui algumas métricas e algumas balizas em relação àquilo que é este teste. Imaginem, vão lançar um pacote de 10 consultas para nutrição. Pegar aqui neste exemplo. Vão pegar um pacote, 10 consultas, atendimento presencial, tem direito a almoço, tem direito a transporte, tem direito a uma série de coisas. Mas nunca venderam isto e querem primeiro reduzir o risco, toda a logística, né, de arranjar um parceiro para a alimentação, de arranjar um parceiro para os transferes, de perderem tempo em negociações, por aí fora. Então criaram uma landing page com um formulário onde vão começar a canalizar para lá pessoas. Olhem, esta é a nossa nova oferta, visita a nossa página, vê o que é que, se isto é para ti ou não. Então, se nós dentro dessa página tivermos uma conversão entre de 25% até 90%, porque 100% nunca é, 100% é impossível. Se nós conseguirmos ter uma conversão acima de 25%, significa que existe interesse. Alguém deixou o contacto, alguém viu que era para ela, ou tem alguém que possa servir. Este é um bom indicador. Se nós conseguirmos atingir estas percentagens, significa que existe potencial para vendermos. Por outro lado, se estiver abaixo, significa que nós vamos ter que ajustar a nossa oferta.
falar de outra forma, apresentar a solução de outra forma. Hum, Muitas das vezes pode ser até mesmo o visual da página e tentarmos aumentar esta percentagem para que, ok, eu fiz estas alterações, parece mais apetecível, estou a ter mais pessoas. E esta conversão, como é que é feita? Se eu canalizar 100 pessoas para a página e 25 comprarem ou deixarem o contacto, significa que eu tive 25% de conversão. Embora estas 100 pessoas pareçam muitas, isto nos anúncios, 100 pessoas não é nada. Isto é minimizado ao máximo, só para nós percebermos aquilo que é esta validação. Se eu tiver 100 pessoas e 25 comprarem, fixe. Significa que se eu conseguir aumentar de 100 para 1000, potencialmente eu vou ter 250 vendas. Se for-se direto, né? Raramente é, mas nós conseguimos pelo menos balizar as nossas hipóteses. Depois, semelhante a este teste de venda simples, nós já estamos em fase de pré-venda. A fase de pré-venda é o quê? É agir como se isto já tivesse feito. Vamos abrir uma pré-venda, vamos fazer uma lista de inscrição, vamos meter isto no mercado. Existe uma vantagem e existe um grande risco. A vantagem é que entra logo dinheiro, dinheiro real, compradores reais. A grande desvantagem é que se isto ainda não tiver produzido, é um compromisso gigante. Criar um produto, que ainda está em pré-venda. E muitas das vezes o que acontece é que a produção leva tempo até à data de início, à data de consumo, e como leva tempo, a qualidade pode ser, hum, está-me a faltar a palavra, a qualidade pode ser, prejudicada pelo facto do tempo se ter apertado. E eu já vi isto acontecer em mentorias e em lançamentos de programas online. Já alguma vez testaram algum destes métodos até agora para lançar um novo serviço ou um novo produto? Ter esta validação para reduzir riscos? Não, o objetivo vai ser, bom, como tem estado a acompanhar, nós temos um produto grande, né? E vai chegar a acontecer esse tipo de abordagem, mas ainda não está implementado, não temos ainda isso a funcionar. Ok. Cristina, já testaram alguma coisa assim do género? Não, ainda não. Ainda não. Ok. Não, os produtos à partida, produtos da loja, já existem na clínica. Não fizemos ainda a pré-venda, vamos lá. Acho que para nós não faz sentido, acho eu, mas pronto, é o que é. Hum. E se para além do produto houvesse uma experiência associada, fazia sentido fazer uma pré-venda? Tipo um pacote de produtos, um serviço de acompanhamento enquanto consome aquele produto? Faz sentido? Já pensaram em algo assim deste género? Não, não. Isto podia ser uma ideia interessante de pegar num produto que já é muito vendido e associá-la a um serviço e tentar fazer com que. Consultas de nutrição online, por exemplo, não é? Sim, sim, sim. Agora aí eu Ah, estou-me a lembrar disso, sim. i- Sim, Imaginem um produto que é natural, que à partida já é bem vendido. Só que a pessoa pode não estar a tomar o máximo partido. Então, se tiver um bom acompanhamento, vai deixar um melhor feedback e vai fazer com que vocês potencialmente possam aumentar o preço e esgotar mais rápido. Isto depois é marketing. Entra numa bola de neve. uhum, Acho que sim. podia ser uma boa ideia. Ok, ok. Vamos partilhar isso então depois com o António. Boa. Depois, pronto, passando aqui estas três fases, temos aquilo que é o tráfego, né? Ok, nós já ganhamos confiança com o nosso serviço, já ganhamos confiança com o nosso produto. Está na hora de começar a investir dinheiro para mostrá-lo ao mundo. E porquê que precisamos de investir dinheiro? Porque hoje em dia, no digital, sendo que o digital é o maior canalizador de vendas, muita gente posta, muita gente vende por lá e cada vez está mais caro nós já aparecermos na frente das pessoas. Então, vai ser sempre necessário nós investirmos, até mesmo para podermos fazer cálculos ao nível de negócio, né? Se eu investir 10 mil euros em anúncios e se me gerar 90 mil euros em vendas,
eu não vou ficar só a investir 1000, vou investir 10.000 porque consigo ir buscar lá mais na frente. E esta campanha de tráfego para validação, obviamente não leva aqui um grande orçamento para vender, mas é necessário testar com um orçamento mais baixo para depois escalar para um orçamento mais alto. E eu também já vi acontecer partirem de uma validação inicial para uma campanha de tráfego com um investimento brutal. O que é que acontece? Não houve dinâmica suficiente para ajustar a oferta ao longo da campanha e acabou por ser dinheiro que à partida foi gasto sem necessidade. Eu digo sem necessidade porque podia ter sido menos, mas que ao menos, no pior cenário possível, ficaram com a informação que talvez temos que ajustar algumas coisas antes de investir tanto. E para fazer este tipo de campanha, o que é que nós precisamos? Criar anúncio no Facebook ou no Instagram, através do gestor de anúncios, no caso da Meta, Meta Facebook, ou através do Instagram, no caso de nós quisermos promover lá uma publicação. O ideal será sempre nós testarmos várias versões. E imaginem, nós podemos apresentar aquela oferta com um vídeo, com um story, com uma narrativa, com uma voz off por cima, com uma sequência de slides. E isto vai ajudar-nos a perceber qual é que é o formato que as pessoas mais gostam e que mais compram. E depois, a partir daí, é percebermos qual é que trouxe mais CTR e leads. CTR é a taxa de clique e as leads são o número de pessoas que efetivamente cumpriram o objetivo. Falando em CTR, o CTR acaba por ser antes das pessoas chegarem à página. Portanto, isto é aquilo que nós chamamos o primeiro touch point da pessoa. Como é que nós avaliamos isto? À partida, a taxa de cliques na Meta, no Instagram, anda em volta dos 3, 4, 5, 6%. Se houver algum vídeo que tenha 10%, 15%, é um grande vídeo e bota dinheiro nele. Mesmo que a gente esteja a fazer um teste de tráfego mais pequeno, mas é um bom indicador de que saiu completamente da norma pela positiva e vale a pena investir forte. Por norma, acima dos 3% de taxa de clique significa que existe interesse. Abaixo de 1% significa que aquele criativo, aquele vídeo não está tão apelativo assim. Como é que nós fazemos estas contas? Estas contas, nós olhamos para o número de pessoas que clicaram para entrar na página em comparação com as pessoas que viram o anúncio. Então imaginem, eu tenho 100 pessoas que viram o anúncio, mas apenas 3 entraram na página. E parecendo que não, isto é uma grande métrica. E como vocês podem ver, são muito poucas as pessoas que entram. De 3 pessoas para 100 é muito pouco. Ainda assim é um bom indicador para vocês poderem ter mais ou menos a noção de que o mundo dos anúncios, apesar de ser pago e apesar de ser o método mais rápido para nós conseguirmos validar a oferta e vender e escalar negócio, ainda assim é competitivo. De forma muito resumida e muito comprimida, aquilo que nós temos. O que é que nós temos aqui? Temos um funil de captura dividido em duas fases de análise. Temos uma fase de anúncios, onde nós medimos a taxa de clique, ou seja, por quantas mais pessoas eu conseguir mostrar, se eu conseguir manter a taxa de clique nos 3%, significa que eu vou aumentar as chances das pessoas cumprirem o objetivo. Na fase da LP, significa que, ok, eu já tenho pessoas dentro da página, mas quantas é que mostraram o real interesse? Quantas clicaram no botão para comprar? Quantas deixaram o contacto? E é aí que eu vou medir a minha taxa de conversão. Neste exemplo simples, 100 pessoas para uma venda. Ainda assim é um grande indicador. Significa que nós vamos ter que escalar de 100 pessoas para 10.000. E se conseguirmos manter este rácio, significa que vamos ter muitas vendas e vamos ter muita faturação. Por norma, 25% de conversão é uma métrica brutal e 3% de taxa de clique
é uma métrica também brutal. O que é que eu tenho visto ao longo do tempo e que sinto a necessidade de dar-vos aqui esta ressalva, que é, muitas das vezes nós acabamos por desistir da venda de um produto, da venda de um serviço, porque não estamos a ter vendas suficientes quando nós não sequer estamos a ter noção de que a amostra que está a chegar é muito pouca para nós tomarmos decisões. Então imaginem que, trazer aqui o exemplo, imaginando que a Cristina lançou a loja online há 5 meses, dar o exemplo, lançou a loja online há 5 meses, os produtos vieram de vários países, são super procurados em várias partes do mundo. A Cristina sabe que existe procura para aquilo, mas não está a vender. Naturalmente vai dizer, epá, devem ser os produtos, pá, deve ser o mercado em Portugal não gosta, mas se depois fosse fazer uma análise a fundo, quantas pessoas estão a entrar no site, quantas estão a chegar à página de produto, quantas estão a clicar para comprar, se calhar ia ver, epá, mas eu não posso dizer que isto não está a vender porque eu não estou a ter pessoas a chegar, pessoas suficientes a chegar à minha loja. Então o problema não é bem do produto, é da parte da aquisição. Eu preciso chamar mais pessoas. Como é que eu chamo mais pessoas? Conteúdo, anúncios, por aí fora. Esta parte ficou percebida, não é? Esta parte do funil. Sim, sim. Sim, 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 ficou. Boa. Depois, esta parte aqui, os beta testers são alguém que nós escolhemos para testar o nosso produto. E imaginem que têm um produto que querem experimentar, têm um grupo de networking, um grupo de pessoas que pode ser o vosso potencial comprador e dão aquele primeiro incentivo da primeira edição. Um preço mais baixo ou até mesmo oferta em troca de feedback. E esse feedback vai ajudar a aumentar o valor percebido do produto, vai ajudar a ajustarmos a nossa oferta e a partir daí nós já vamos ter mais confiança que eventualmente este produto é mais valioso porque teve determinada transformação. Agora, depois de nós fazermos esta validação toda, vamos ter que ajustar a nossa oferta de acordo com os testes. E de forma muito simples, e eu gosto de simplificar isto ao máximo, que é, se nós tivermos um serviço que tem pouco interesse, ou seja, tem poucas leads, poucas compras, poucas perguntas, significa que talvez as pessoas não estão a perceber qual é que é o problema que nós estamos a tentar resolver. E nós temos que partir do princípio que existem pessoas que têm o problema e não sabem, existem pessoas que têm um problema, sabem, mas não sabem encontrar a solução, tem pessoas que têm um problema que sabem e que já estão à procura da solução, e existem pessoas que têm um problema, já sabem, estão à procura da solução e já conhecem a nossa solução. E o quinto passo é levá-las a comprar. Então, como estão a ver, nós temos 5 degraus para fazer as pessoas interessarem-se. E muitas das vezes elas não passam o primeiro nível. Nós vamos ter que apresentar a nossa oferta como se ela não soubesse nada, como se já soubesse alguma coisa, como se soubesse muito, como se gostasse de nós, como se falta o incentivo, né? Depois, se nós tivermos muitas visitas na página, epá, o anúncio está a bombar, o vídeo está bom, está a ter aderência, as pessoas chegam à página e não compram. Possivelmente o que acontece é que nós ou temos o preço muito alto ou temos um valor percebido baixo e vai ser necessário nós ou adicionarmos bónus ou trabalharmos um bocadinho melhor a nossa oferta. Então, muitas visitas, poucas vendas é problema da oferta. Quando dizem que está caro, aí é quando nós trabalhamos a percepção de valor. Significa que a pessoa já anda no mercado e significa que possivelmente já está no estágio 4, que é tem o problema, já procura, já encontrou a nossa, mas entretanto já andou no mercado. Já viu que existem soluções a 1000, 1500, 2000, 2000, 3000, 5000, 6000, por aí em diante. E olhar para a nossa que custa 10.000, vou dizer, epá, isto está muito caro. Porquê que está caro? Tem que me convencer. E é aí que nós utilizamos testemunhos, provas sociais, feedbacks e transformação para ajudar a pessoa a perceber este tipo de precificação. Inclusive,
Nós, quando estamos a trabalhar um preço caro, este tipo de negociação não acontece de forma autónoma. Ninguém chega a um site e vai comprar uma coisa a 10.000 euros. Isso não acontece. O que acontece é que se o produto for 10.000 euros ou se o programa for 10.000 euros, por norma as pessoas deixam o contacto para depois terem uma zona segura para falarem sobre, epá, e se eu tiver isto, e se eu tiver aquilo, e se eu tiver isto, e se eu tiver aquilo, para verem todas as objeções e questões respondidas, né? Porque acaba por dar segurança. E quando eu falo de percepção de valor, é exatamente isto. A pessoa vê que o produto é 1999, mas a percepção que nós queremos criar é que ela vai receber estes materiais e estes tópicos todos que ajudam a suportar o preço. Agora, nós já sabemos que temos oferta, que temos mercado e que possivelmente temos pessoas a comprar. Mas imaginando que estamos a ter menos vendas do que o suposto. Pá, nós queremos ter 10 vendas por dia e só estamos a ter duas. Significa que nós temos de trabalhar mais a consciência do problema, significa que as pessoas possivelmente ainda não nos conhecem, possivelmente não confiam em nós e nós temos que arranjar aqui estratégias para elas chegarem perto de nós a baixo custo. E baixo custo é isto que se trata. Lead magnets são coisas que nós podemos fazer, que à partida já utilizamos e a produção é barata e que não vamos gastar muito tempo nem dor de cabeça com aquilo, mas que ajuda as pessoas a terem uma primeira vitória, a confiar um pouco mais em nós e a guiá-las para a venda onde o dinheiro vai ser faturado, né? Portanto, eu trouxe aqui 10 exemplos, alguns mais usados do que outros, mas de certeza que já viram. E-books, checklists, templates, ferramentas, aulas gravadas, mini cursos, quizzes, calculadoras, planners, comunidade exclusiva, desafios e jornadas e demonstrações gratuitas. Portanto, à partida, o conceito de lead magnet é algo que ou é gratuito ou tem mesmo um custo muito baixo. Eu diria que até 7 euros é ok gastar por algo com um valor percebido baixo. Porque à partida, quem olhar para um e-book, é pá, isso é um e-book. É. É pá, aqui uma aula gravada. Depende como foi trabalhada o valor de percebido. Ou, é pá, está aqui esta calculadora gratuita. Depende. Comunidade exclusiva. Depende. Tudo depende da forma como nós vamos apresentar. Mas a ideia é que a pessoa venha com zero fricção para ganhar confiança e para depois seguir. Então, voltamos aqui à fase de captura, né? Vou-vos puxar um bocadinho atrás, onde nós já temos um lead magnet, preparamos alguma coisa para chamar a atenção. Pode ser um e-book com boas práticas, pode ser um quiz de análise de personalidade, pode ser um modelos de design. Portanto, tudo o que seja empacotado, que seja gratuito, nós podemos apresentar. Agora imaginem que produzem isto, percebem que isto é um complemento do vosso produto e que vai ajudar a pessoa a resolver um problema e ir direto para o vosso, o vosso produto a seguir, né? O pago. Para além de nós analisarmos estas duas primeiras fases, fase de anúncios e fase de LP, nós vamos passar a analisar uma terceira, que é a fase do e-mail. Então imaginem, a pessoa clicou no anúncio, foi à página, mas eventualmente não abriu o e-mail, menos um potencial cliente. A pessoa viu o anúncio, foi à landing page, abriu o e-mail e não clicou para descarregar o material, menos um potencial cliente. E nesta fase, nós precisamos de analisar aquilo que são as taxas de abertura e as taxas de clique dentro do próprio e-mail, que por norma rondam estas: os 40% para a abertura e os 5% para a taxa de clique. E, como vocês podem ver, um simples funil de captura é analisado ao milímetro até cá em baixo. Imaginem que até lançam anúncios, estão a ter bons indicadores, estão a ter muitas pessoas na landing page, mas o e-mail, que é aquele e-mail automático
que vem logo após a submissão, está a ter 0% de abertura. O que é que isto pode significar? Pode significar que ou foi para o spam, ou não está a ser enviado e nós estamos a perder poder de fogo para vender o nosso produto a seguir. Já conheciam esta escadinha, estas três fases? Sim, a estrutura, aliás, porque também fui, na perspectiva que nós estamos a pensar, também abordamos também esta situação de usar os e-mails, etc., para fazer as pessoas chegarem ao produto. E a Cristina? Já tinha trabalhado assim deste género? Nós Algum produto? já fizemos, já temos algumas experiências com leads. Às vezes não correm muito bem porque são muitos cliques, vêm muitos leads, mas depois não são muito classificados, não, Ah, entendi. são maus. Não, perco muito tempo a fazer contactos em que eles dizem que não estão, que não estão interessados, foi engano, e isso Hum. teria-nos aqui algum desgaste nesta questão dos leads, que nós já temos feito. Mas a nível de volume de leads, é um volume considerado e que chega a um ponto de já estar a perder tempo, entre aspas, já a analisar tantos leads, ou é mesmo uma questão de estar a atingir um público errado? Talvez o público é errado. Ok, Imagina, fizemos para emagrecimento, tivemos 150 leads, por exemplo. Uh, Talvez uns 5 responderam, mas que depois não deu em nada. Não, não ficaram. entendi. Pois aqui pode estar a acontecer aquilo que é a falta de volume na fase dos anúncios, que é não chegaram a pessoas, a um volume suficiente de pessoas para depois as pessoas que chegam enquanto leads poderem ter um aproveitamento. E imaginem, quanto mais pessoas vocês tiverem na fase de lead, né, na fase de estou quase a comprar, mais fácil vai ser vocês analisarem uma falha dos anúncios, uma falha de comunicação e se calhar em 100 leads vocês aproveitarem só 30. Mas se esse número for muito pequeno, vocês vão aproveitar quase a migalha. Estão a ver? Então Pois, pode ser por aí, pode ser de ainda não testaram, ainda não atingiram um público suficiente para conseguirem filtrar cá em baixo. Que isto é 90% dos casos, que é não tiveram o fogo suficiente cá em cima, né? Não testaram o suficiente para conseguirem, entre aspas, serem esquisitos aqui, né? De, epá, esta lead não funciona, isto não está qualificado, perdi muito tempo. E o que acontece é que se calhar acaba-se por investir muito tempo a trabalhar aquelas leads, e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, chamada comercial, por aí fora, para uma lead que nem sequer estava perto. Mas como era a única, vamos carregar naquela, estão a ver? pois, Então acho que pois. pode ser mesmo por aí, por esta fase de trabalhar bem uma página de venda, trabalhar bem aqui a parte dos anúncios, para eventualmente chamar mais a atenção e aumentar as hipóteses. Ok. Teria que ser estudado então. Sim, sim. Mas Por, não no- estamos. por, Por norma, estes indicadores, era o que eu estava a dizer na última sessão que tive aqui com o José, que é o primeiro passo é nós percebermos onde é que vamos analisar. Preciso analisar aqui, aqui, aqui e aqui. Depois de nós percebermos que vamos conseguir analisar, né? Não vamos estar a dar um tiro no escuro, aí já é o produzir e o meter na frente das pessoas. Depois é uma questão de termos mais ou menos sensibilidade para, epá, se eu estivesse numa sala com 50 pessoas e três abordassem, era ótimo. Mas se eu estivesse numa sala com 10 mil pessoas ou se eu estivesse num estádio com 10 mil pessoas, se me viessem 10 falar, era pouquinho, né? É um bocadinho a ideia, é um bocadinho isto, trazendo aqui esta analogia, né? Mas esse é sempre a primeira coisa. Primeiro perceber onde é que vamos medir, depois fazer, depois multiplicar e depois decidir. Tentar inovar, tentar transformar um bocadinho. Está bem.
Não sei como se fazer, mas sim, pronto. Eu também tenho. Consegues dar-me um caso em específico, de um produto em específico, com coisas que vocês testaram, tipo, Alex, olha, nós fizemos A, B, C, D e não resultou em quase nada ou deu muito pouco para aquilo que nós esperávamos. Consegues-me dar assim um exemplo prático? A lipocavitação é para gorduras localizadas. Ok, É que a pessoa quer emagrecer naquela zona muito rapidamente. Ah, certo. posso dizer que no total eu lembro-me que foram 150 leads, talvez, e acho que não ficou nenhuma. Ok. Estas 150 leads, estas 150 leads, de onde é que vieram e para onde é que foram? Vieram do Facebook de anúncios e foram para uma página? Como é que foi a logística delas? Como é que foi a viagem delas? Ah, como é que foi a viagem deles? Eu tinha um, portanto, foi alguém que me fez chegar essas leads, através, penso eu, do Meta, da nossa página. E depois, à medida que me iam seguindo, portanto, estava em sintonia comigo, à medida que eu vinha ouvindo, eu ia fazendo os contactos. E era assim que funcionava. Estas leads não são seguidores, são mesmo pessoas que Clicaram, submeteram. Ok, clicar, eu não sei muito bem como é que se processa, mas clicaram, o e-mail, o contacto telefónico estava lá. ok, E eu fiz aos contactos e na realidade liga-me daqui a 2 meses, não fui eu, já não estou interessada, pronto. boa. Eu já percebi onde é que pode estar aqui um dos problemas, que é dentro dos anúncios, dentro da meta. Isto é uma coisa um bocadinho mais técnica, mas eu acho que a Cristina vai conseguir perceber o porquê das coisas, que é, nós dentro dos anúncios, nós podemos anunciar assim, de forma simples e o mais utilizado é nós levarmos pessoas para uma página de perfil, né? Fazer um anúncio para a pessoa visitar o perfil, seguir a página, por aí fora. Podemos levar as pessoas à chamada landing page, né? Olha, visita esta página que é específica, não tem saída e tem um único objetivo, e podemos levar as pessoas a um formulário instantâneo. Existem outras, mas por norma não se usa porque ou são fracas a nível de tracking ou as pessoas não estão habituadas a trabalhar dessa forma. Portanto, cá em Portugal e daquilo que eu tenho trabalhado são estas três: perfil, landing page, formulário instantâneo. Ir para o perfil. A pessoa está a trabalhar de notoriedade, né? Epá, vê o meu perfil, segue-me, vê se gostas de mim. Seguiste-me? Perfeito. Mas do seguir ao comprar qualquer coisa ainda vai uma distância. Portanto, à partida, isto é aquilo que nós chamamos uma pesca barata, né? Epá, seguiste-me, fiz, estás perto, mas ainda não compraste. Como é que estou a trabalhar para um dia me comprares? Depois, temos a landing page. Nós, quando fazemos anúncios para a landing page, é exatamente isto que estamos a testar, que é a pessoa clicou no anúncio, entrou na página, gerou uma ação. Por norma, quem clica e se mexe na página, à partida são públicos mais qualificados. Porquê? Porque nós estamos a falar que a pessoa viu no Facebook, clicou, foi para um site fora do Facebook. Portanto, teve aqui duas tecnologias associadas. E o facto das pessoas fazerem esta caminhada faz com que elas, a nível dos anúncios, sejam mais caras, mas são mais qualificadas. Depois, temos os formulários instantâneos, que são os formulários da Meta, do próprio Facebook, onde a pessoa não precisa de sair da Meta para preencher este formulário, nem por vezes precisa de preencher os formulários, porque aquilo pré-preenche. Então, imagina, Cristina, de quase de certeza absoluta que os anúncios foram para um formulário instantâneo para deixar o contacto, né, a lead, para depois serem trabalhadas. Só que nós não conseguimos de nenhuma forma garantir a qualidade destas leads, porque isto pode ser o Facebook a entregar perfis de pessoas dentro do interesse que nós nem sequer sabemos se ela está à procura. E eu posso dizer-te que eu, em setembro do ano passado, fiz um teste
com uma loja de arrendamento de scooters e aquilo, o criativo estava claríssimo. Arrenda esta moto, tarará, tarará, mas deixa aqui o teu contacto que é para agendarmos uma call e a recolha. E vinham pessoas totalmente desinformadas daquilo que era uma scooter. Nem sequer andavam de moto. E eu, pá, isto não funciona. Não funciona. Quer dizer, não funcionou. Agora, eu neste momento estava a trabalhar uma conta de anúncios onde nós estamos a testar estes dois, landing page e formulário instantâneo. Eu posso dizer-te que as pessoas que entram na landing page estão a 30 euros por lead, ou seja, eu gasto 30 euros para a pessoa deixar o contacto, cá de transformar-se num serviço que em média são 10 mil euros, e tenho pessoas a chegar aos formulários instantâneos a 4 euros. Agora tu perguntas-me assim, pá, mas fala-me da qualidade dessas leads. Eu posso dizer-te que as que chegam ao site vêm super qualificadas porque conhecem mais do que aquilo que está no criativo, mas as que vêm ao formulário instantâneo são aquelas que são curiosas. Olha, deixa-me lá deixar aqui a lead e depois logo falam comigo. E se calhar tenho 100 aqui e tenho 20 aqui, mas estas 20 vão gerar mais dinheiro. Entendes? De certeza quase que foi essa coisa dos formulários instantâneos. Pois, talvez não fomos nós na própria clínica que fizemos, Certo, certo, certo. foi alguém exterior. E já experimentámos de duas ou três pessoas e que o resultado vai sempre ser bater na, anúncios não qualificados. Ok. Muito tempo, muito tempo. Não há resultados. Pois, é que mesmo as respostas já à interação, não são respostas de alguém que não está propriamente já fora da decisão de compra. E recebes muitas pessoas que vêm completamente descontextualizadas, né? Pois, porque se calhar é fácil clicar e está o formulário feito. E às vezes por engano. Pois, sim, tenho muitos casos que dizem que é engano. Não sou eu, já não estou interessada. Muitos. Pois, é isso. É fácil, o custo por lead é barato e conseguimos ter um volume interessante, só que depois, a nível de sumo, é muito pouco. E isto leva-me àquilo que é a última frase que eu tenho para a sessão de hoje, que é: nós podemos olhar aqui para o custo por lead, e é uma coisa que serve de indicador, não é propriamente um filtro do ponto de vista de se é muito caro, se é barato esta lead. Porque, seguindo aqui este exemplo, imaginem, eu gasto 1000 euros ao mês, tenho 50 pessoas e gasto 20 euros por cada pessoa que chega. Mas eu sei que estou a fazer uma angariação de leads para um serviço que custa 1000 euros, certo? Destas 50 eu só preciso de uma venda para ter o break-even. Se eu destas 50 leads vender a 10, então estou muito bem, vendi a 10 mil euros. Tenho aqui um lucro entre aspas de 9 mil, né? Hum. 20 euros por lead, epá, é muito caro se formos a comparar aos flyers, né? Pá, compro 250 flyers a 10 euros, pá, parece caro. O que nós não estamos a ver é que nós podemos estar a gastar por leads qualificadas, mas elas também vão reverter em mais dinheiro. E o que acontece na maioria dos casos é que mesmo gestores de negócios que dizem: epá, eu quero ter um grande volume. E o que é que a malta das agências faz? Ok, queres um grande volume, vou trazer-te leads baratas, vou utilizar instantâneas, vou utilizar isto, vou utilizar aquilo. Mas vem muitas, vêm baratas, mas vêm completamente fora. É por isso é que eu costumo dizer que eu, quando trabalho estratégia de marketing, eu trabalho desde o plano de negócio. Porque eu assim consigo perceber e dizer à pessoa: epá, mas espera aí. Se tu queres vender um programa de 4000 euros e estás a gastar 50 euros que é para elas fazerem a compra deste curso, epá, estás com um custo de aquisição muito bom. Porque por cada 50 euros que tu gastas, tu geras 4000. Isto é brutal. É lindo.
E às vezes as pessoas ficam, pá, pois realmente gastámos aqui 2.000 euros em anúncios este mês, mas faturámos 30 mil, 40 mil. Mas é preciso ter esta bagagem de, ok, tem este preço, este é o objetivo, este produto serve para alimentar o próximo, por aí em diante. E esta é a última informação da sessão de hoje. Até vou deixar aqui estes minutinhos para trazerem alguma situação, alguma informação, alguma dúvida que tenham, se foi confuso, se foi claro. O que é que vocês têm a dizer-me? Eu, José, eu não achei, eu não achei confuso, mas esta não é claramente a minha área, a produção e é assim, eu confio muito mais no António para esta análise e esta situação, porque é a área dele também, para além da área que ele está a atuar neste momento. E por isso, é assim, tudo os conceitos que foste falando, nós temos estado a pensá-los e alguns ainda não estão aplicados. E eu só vou ver isso na prática à medida que as coisas forem evoluindo, de forma a que a forma como nós vamos especificar as coisas e não sei o que faça sentido. Como tu disseste, há o premium que nós temos lá e está lá em cima e estamos a prepará-lo, não é? E há, nós todos, como digo, os conceitos eu reconheci-os, não estão ainda todos aplicados, mas fazem para o que temos estado a fazer agora. Só na parte do terapeuta, claro que a Cristina vai ter uma visão diferente, porque a visão da loja é diferente, percebes? Mas da nossa parte, que temos estado a ver na parte terapeuta, é uma situação que eu que não sou, não é propriamente a minha área, não é? Foi entendível e foi para mim foi esclarecedor principalmente. Boa, muito bom. Obrigado, José. bem, Cristina, eu entrego esta força. parte, ao António, que ele é que é de marketing, eu estou mais no atendimento ao cliente e estas decisões de. Mas ele é da mesma opinião em relação às leads. É a mesma opinião que ele tem, não são classificadas, portanto há aqui algum trabalho que tem que ser feito. Não sei como, que eu não mexo muito no meta, porque tinha alguém do outro lado a fazer, mas teremos que perceber melhor como é que funciona para avançar para umas leads mais qualificadas. Pois Que- aqui, Sim, aqui, Cristina, eu acabo por esta formação, né, não só é para quem implementa, mas para quem vai tomar decisões do ponto de vista de, epá, se calhar nós vamos precisar de ter uma coisa deste género. E porquê que eu quero e acho que faz sentido falar desta forma, que é muito mais fácil nós pedirmos algo a uma equipa, seja externa, seja interna, quando nós temos pelo menos as bases. E só o facto de eu explicar esta questão de leads da landing page são um bocadinho mais caras, leads do formulário instantâneo são um bocadinho mais baratas, ou que nós temos que analisar A, B, C, D e E, possivelmente numa próxima contratação, um já, freelancer, já sim. vão conseguir dizer: olha, mostra-me lá quantas pessoas estão a chegar à página. E o que acontece é que se essa equipa não conseguir mostrar isto, então está a falhar no que é base, que é. Então quer dizer, então nós estamos a gastar 1.000 euros ao mês em anúncios e tu não me consegues dizer quantas pessoas estão a chegar à minha página do site, meu. Bandeira vermelha logo hasteada, né? Pois, Então exato. eu acho que o mais importante disto. Claro que eu preferia que ao final das 6 semanas já conseguisse ter um funil a faturar e já conseguir validar estas coisas todas, né? Que se foi aprendendo ao longo do tempo, mas principalmente isto é para ficarem com. É isto sim que funciona, esta é a estrutura. Depois é apertar os parafusos lá dentro. Venha.
o Ronaldo dos anúncios, venha a Nicole Scherzinger da narrativa, ao menos eu consigo perceber que eu preciso destas pessoas no site, eu preciso que elas venham para este objetivo e eu vou precisar de calcular quanto é que isto me custa na realidade. Se durante uma campanha isto não for medido, nós até podemos não gerar vendas. E é isto que eu falo muitas vezes. Vai haver momentos, vai haver produtos, vai haver serviços onde nós não vamos conseguir gerar leads, não vamos conseguir gerar tantas vendas quanto esperado, mas nós pelo menos temos que perceber onde é que as pessoas andam. Se chegaram à página, se clicaram, se não clicaram, porque se não tivermos informação nenhuma, nós não conseguimos saber se é da oferta, se é técnico, se é do link, se é do alojamento, se é do. Entendem? Então eu acho que isto serve mesmo para vocês olharem para a estrutura e se calhar na próxima, quando pensarem, já começarem. Epá, se calhar não estamos até pessoas suficientes na página. Já conseguirem, tipo, autonomamente ter este julgamento. Epá, mas não vamos existir já, se calhar não temos pessoas suficientes. O que é que nos falta? Alterar criativos, alterar anúncios, alterar imagens e por aí em diante. Ok. Boa. Bem, agradecer-vos aqui mais uma vez a vossa presença. É sempre bom ter pessoas empenhadas a estas horas da noite, como eu costumo dizer. E eu vou deixar esta gravação. Cristina, Sim, sim. envia-me um e-mail ao pé do António ou ao pé daqui ao José para me enviar o teu e-mail, que eu vou-te adicionar lá na plataforma onde tem as gravações todas. Ah, ok, é mais fácil, é mais fácil. Porque Caso tenho que tu estar, precises. se quiser pedir, tenho que estar sempre a pedir o telefone do António. Sim, é ótimo, sim, Sim, obrigada. eu até te posso. Eu peço ao António para adicionar lá no grupo ou para me passar o teu contacto e eu adiciono-te ao grupo e nós conseguimos fazer este trabalho em equipa. O José também pode dar o Ok. meu contacto. Ok, tá bom, Está Cristina. Eu bem? depois adiciono-te à plataforma e depois tens acesso a tudo o que nós já falamos até hoje. Ok, eu agradeço imenso. Cristina, boa noite. José, boa Boa noite. noite. Muito obrigado por Boa terem vindo. noite, Tchau, tchau. obrigado. Obrigada, Obrigado. obrigada. Deus, boa noite. Boa noite.